Eu sou a escritora Iria Krieger, né? Hoje a gente vai falar nessa live de hoje um livro, né? Quem não quer escrever um livro, né? Todo mundo tem um sonho, né? De escrever um livro, mas escrever é ter a consciência, né? Que está fazendo algo que encanta, né? Porque não é só por fazer, é por ter a certeza que está fazendo algo bom que vai deixar para as próximas gerações, né? Então isso é muito bom, né? Então o segundo, existe um método de escrever o livro, né? Hoje a gente vai falar que tem que definir o título do seu livro. Então, quando a gente pensa em escrever, é muito bom quando a gente pensa já no título, porque tem gente que escreve o livro inteiro e depois escolhe o título. Eu recomendo, né, de que primeiramente você toma a decisão, né, de escolher o título, porque quando a gente escolhe o título, a gente já vai sentindo, né, saboreando, assim, escrevendo aquilo que mais ou menos, né, que está no título, né? Então, quando a escrever, a gente tem que sempre ter uma ideia central, né? Ah, eu quero escrever um livro sobre um romance. Então, tenha a ideia central, né, daquilo que você está fazendo, né? Ah, o romance como, né, desejos e paixões, né? Aquela vontade de falar daquele desejo, daquela paixão, daquele sentimento, né, daquele amor. Isso vale muito a pena. Então, quando escrever um livro, tem que ter uma ideia central, tá? E tudo precisa ser direcionado para essa ideia. Ah, eu vou escrever sobre isso, então tem que ir direcionando, né? E quando escrever, né, de forma aleatória, né, sem ideia principal, você não pode levar o leitor a diversos caminhos, né? Então, você tem que ter essa ideia principal. Eu vou escrever e tudo é uma história, né? Tudo é um começo, né? Então, no começo você tem que fazer aquela apresentação, né? Do como começa, né? Então, aquilo vai dar um significado diferente, né? E quando você tem essa ideia, o título, a ideia principal já vai caminhando, né, para a história, né? Daí você pode levar o leitor o caminho que talvez que você queira, né, ir, né? E quando escolhe o livro, a primeira pessoa olha o título, né? Ah, eu vou comprar um livro, mas geralmente ele para um pouco e pensa no título, né? Então, é porque ali expressa claramente uma ideia daquilo que o escritor quer contar, né? Mesmo sendo conteúdo bom, né? O leitor não sente a vontade de comprar a obra se ele não sente que o título, né? Então, escolha sempre um título bom, né? Para você ter a certeza que você está fazendo aquilo que você acha lindo, maravilhoso, né? Então, diz que imagine um livro, né? Se você botar uma personagem lá que não tem nada a ver com a história, né? Então, que se apaixona por uma aventura, né? Então, você tem que contar a história contando em função daquele romance, né? Daquilo, né? Então, o título é irresistível, né? Pesquise, às vezes, lá no Google, né? Ou no YouTube. Faz uma pesquisa antes de colocar o título, né? O nome do livro, né? E procure nas redes sociais e mesmo, né, no Instagram você pode pedir opinião de 2 nomes para ver qual que você quer, né? E ou direcionar, né, para as pessoas, né? No mercado, as amigas, né? Ó, eu estou escrevendo um livro, o que você acha? Esse nome ou outro, né? Isso é muito interessante, né? E sempre é bom escolher o nome, né? Direciona as pessoas, os nichos do mercado, né? Ah, escrevendo
que no momento, né, sempre tem ideias diferentes, tem busca diferente, né? Então isso é muito bom. Então o título tem que ser impactante, né? E tenha certeza que você escolheu, né, aquilo que você quer mesmo, né? A ideia central do conteúdo da sua obra. Isso faz toda a diferença, né? Escolha sempre uma palavra-chave que possui ligação direta com o conteúdo que você escreve, né? Tem uma palavra que sempre vai chamar mais atenção, né? Que o momento ele vem com mais atenção, então procure, né? E isso aí a gente vai fazendo um livro da medida que a gente quer, né? Ah, eu quero escrever um livro, Iria, né? Eu sou a escritora Iria Krieger, eu quero escrever um livro. Comece hoje. A minha história, né? Ela é bem simples, né? Porque eu comecei sentando numa mesa, depois de uma festa, ou depois de um acontecimento, sentava lá e escrevia 10 linhas, né? E empilhando, né? Só queria escrever, eu não queria, eu nem sabia que daquilo tudo que eu estava escrevendo ia dar uma história, né? Mas eu chegava lá e escrevia. E assim ia, né? Comecei, uma vez eu ia, quando eu escrevia, né? Depois eu parava um mês, parava. Eu dizia, mas isso aí está errado. Eu quero escrever um livro, e por que eu não escrevo todo dia um pouquinho? Eu quero fazer algo bom, por que eu não faço todo dia um pouquinho? Daí eu comecei, né? Uma semana depois foi quase diariamente que eu escrevia alguma coisa que ou lia, né? Primeiro a gente quer escrever, primeiro a gente tem que ler, né? Porque a gente tem que aprender o que quer escrever, tem que ler, porque tem que abrir a mente, né? Naquilo, uma criatividade naquilo que quer, né? Uma ideia vai puxando a outra, né? É como se um fio de linha, né? Você vai colocando aquilo ali no papel e daí vai vindo mais, né? Mais e mais acontecimento, mais história, né? E ali você começa a contar a história que você quer, né? E os personagens, né? Os personagens você faz eles de uma maneira que você acha mais fácil, né? Porque tem a Maria, vamos botar aí o João. O João é um homem trabalhador, inteligente, né? Mas encontra a Maria no caminho, né? E lá vai afora, né? Vai contando uma história que pelo menos no início é uma apresentação, né? Mas depois vem os acontecimentos, né? Às vezes acontecimento bom, às vezes ruim, né? E a história vai, né? Que nem os filmes, né? É uma hora que tá tudo numa alegria, mas tem hora que vem, é invariável, né? Porque a vida da gente é invariável, né? A gente passa por várias etapas para a gente chegar onde quer, né? Então não é você chegou já, você vai vivendo, né? Vai acontecendo, né? Porque se fosse tudo a mesma coisa, nem tinha vontade, né, de fazer muita coisa. Mas quando as coisas são invariáveis, a gente diz, daqui a pouco vem coisa boa e assim vai, né? É a mesma coisa no filme. Olha, eu acho que ele vai casar com aquela lá, eu acho que vai dar certo. Mas a gente nunca sabe o final, só que às vezes a gente vai torcendo junto. E a mesma coisa é quando a gente escreve, a gente vai contando e daí tem que ver, né? A história às vezes já está na cabeça, mas ela vem por vários momentos, né? E várias curvas, né? Porque até chegar nos momentos mais interessantes, né? Então a vida é isso, como um livro, como uma história, né? Então, e é vivido, é movida a emoção, né? A vida é uma emoção, diz que a gente vive de corpo, alma e espírito, né? Então, a vida é tudo isso, né? Então, quando eu digo escrever, tem que escrever de tudo isso. Imaginar, contemplar, né? Falar, desejar. Então, é tudo um momento, né? Quando eu era
pequena eu escrevia minhas historinhas, mas eu queria que elas acabassem rápido, eu não queria que elas fossem esticadas, né? E com muita escrita, comecei e queria fazer bem abreviado para as pessoas entenderem, né? E o livro não, né? O livro tem que contar a medidas dos acontecimentos, né? Com ponto, vírgula, né? Para dar aquelas emoções, né? Então, você quer escrever um livro? Então toma a decisão, né? De primeiro definir o título, o nome do seu título, né? Ontem a gente fez uma palestra, uma live, né? Falando como estabelecer a rotina, o horário de escrever, né? E como planejar, iniciar e finalizar, né? Então, tudo tem um processo, né? Quando a gente escreve livro. Então, primeiro a gente começa com a rotina, o que dia vai fazer, como vai fazer, e depois escolhendo um título, né? A gente vai falar agora, todo dia um pouquinho, né? De como escrever um livro, para vocês terem uma noção que não é difícil, só que tem como começar, né? E no começar não pode desistir, né? Tem que insistir, né? Então, a vida, eu sempre digo que a vida dá presente, né? E às vezes a gente não consegue pegar todos eles, mas segue aquilo que o teu propósito, teu coração diz, né? Vai em frente, vai buscar aquilo para você ser feliz, né? Então, essa busca é diária, né? Diz que os vencedores, eles não fazem só um dia. Eles buscam fazer e se errar, eles aprendem e vão continuando, né? Então, isso é muito importante para a vida da gente, né? Vamos em frente, vamos seguir, vamos continuar. Vamos desejar, né? Tudo de bom para seguir em frente. Então, eu queria dizer para vocês, né, que hoje é um dia especial, porque a gente está definindo, todo dia a gente está falando um pouquinho de como escrever um livro, como fazer um livro, né, como contar a sua história que está aí na sua cabeça, na sua mente, né. O importante é você começar, não importa se você faz que você acha que não é bom, que você tem algum bloqueio, tira esses bloqueios, né? A gente é capaz, eu sou capaz. Quando a gente diz assim, eu sou capaz, você é capaz. Comece hoje, faça e seja feliz naquilo que você quer, né? Em primeiro lugar, não desista, né? Eu já falei no início, né? Então, defina o seu título, né? Faz uma programação como você quer escrever, quanto quer escrever, e vai em frente. Faça e comemore, né? Todos os micros resultados. Hoje escrevi 10 linhas, oba, hoje escrevi 20, oba, e assim vai, né? Diz que a gente tem que fazer e transbordar naquilo que a gente fez, né? Curtir, né? Aquilo que a gente fez, aquelas emoções parece que vão multiplicando. E é isso que eu quero desejar a vocês. Comece hoje, faça e comemore, né? Hoje eu escolhi meu título, oba. Hoje eu comecei a minha rotina de escrever esse pouquinho todo dia. Oba, estou me empilhando meus micros resultados. Oba, então hoje é dia de comemorar tudo aquilo que a gente tem certeza, né? Que faz a vida da gente ser mais vivida, né? Com emoções. Então vai atrás, busque e faça. Sorria, né? Não esqueça de sorrir para aquilo que você faz, né? Diz que a gente é capaz de fazer, a gente tem capacidade de fazer e tem capacidade de dizer eu fiz, né? Que bom que eu fiz, né? Isso vale mais do que qualquer coisa, né? Quando a gente diz assim, eu fiz isso, ó, isso aqui eu fiz, isso aqui fiz com tanto amor, isso aqui tem valor, porque ele foi feito com aquilo que eu aprendi, com conhecimento, e eu tenho certeza que vai deixar muita gente feliz a hora que lê. Isso aí já leva a gente para um caminho melhor, né?
Então, vamos viver a vida, né? E vamos ser felizes, né? Só alegria, né?